paz do Senhor Jesus, meus irmãos, saudações de paz. Vamos continuar falando a palavra de Deus que é boa, perfeita e agradável. E hoje eu vou falar sobre você falar falso testemunho e você não mentir, né? Que a palavra de Deus ela é clara. Deus ele odeia mentira e o falso testemunho, ou seja, você acusar alguém de uma coisa que não fez, é pior do que o pecado de feitiçaria. Isso aí tá na Bíblia, tá? Olha que forte. Então, antes disso, eu peço que você se inscreva no canal, dá uma força pra gente. Estamos tentando espalhar a palavra de Deus, que é boa, que é perfeita, que é agradável. Então, vamos pro tema do vídeo. E aconteceu uma situação comigo muitos anos atrás, foi em 2010 mais ou menos, e eu estava trabalhando e tinha um colega, muito antes de eu pensar em me converter, tinha um colega de trabalho que ele era muito preguiçoso. Ele era muito preguiçoso, ele não gostava de trabalhar e ele era meio folgado ainda, entendeu? Ele era meio folgado, o pessoal não gostava muito dele. E teve uma situação de um dia que a gente estava trabalhando no sol, entendeu? Passando cabo, e ele ficou assim muito, ele ficava parado e tal, aí não trabalhava muito bem, devagar. Aí chegou na empresa, apesar dele estar devagar, ele estava trabalhando, entendeu? Estava trabalhando, ele não estava. Chegou na empresa, os colegas se reuniram e falaram assim: Fulano estava dormindo e a gente trabalhando. E a chefe, ela veio e perguntou para mim: Olha, Fulano estava. É verdade que Fulano estava dormindo? Não. Aí eu falei: Não, ele não dormiu. Na época, o pessoal até ficou meio chateado comigo, porque eu não entrei no falso testemunho contra esse rapaz, entendeu? Eu só tive prejuízo com isso. Só tive prejuízo, porque os meus colegas ficaram chateados comigo porque eu não falei que o cara estava dormindo. Mas o cara era muito ruim de serviço. Mas ele não estava dormindo, eu ia mentir, eu ia falar uma coisa que ia prejudicar o cara, apesar de ele mesmo não estar muito se importando com o trabalho, mas eu não poderia mentir. Eu falei, olha, ele não estava dormindo. Ele estava no ritmo devagar e tal, mas ele não estava dormindo. Então, para Deus isso é terrível, você fazer a mentira. Quem mente, né? Quem é o pai da mentira? É o inimigo das nossas almas. Então Deus ele tem pavor da mentira e o falso testemunho, você jogar uma pessoa injustamente numa situação que ela não fez, isso é uma das piores coisas que tem para Deus. E isso volta para a gente. Pode ter toda certeza que o mal que você faz para alguém, ele volta para você. Então as pessoas e a palavra de Deus diz: meu povo padece por falta de conhecimento. As pessoas não leem a Bíblia, as pessoas não querem saber a palavra de Deus, o que é certo, o que é errado, e acaba relativizando muitas coisas. Então, nesse dia foi difícil para mim, porque eu fui contra pessoas que eu admirava no trabalho, fui contra pessoas que me ajudaram muito no trabalho, só que eu não poderia prejudicar o colega de trabalho inventando uma mentira tão feia e eu nem tinha noção da palavra de Deus. Ah, Bruno, você está falando isso para quê? Para você dizer que você é bom? Não. Jesus falou: ninguém é bom, bom é meu Pai que está no céu. Ninguém é bom, mas a gente tem que evitar falar mentira, principalmente a gente inventar coisas de alguém para prejudicar, entendeu? Que existe muito isso. A pessoa inventa uma fofoca de uma pessoa e aquela fofoca vai espalhando, acaba virando verdade e você destrói a reputação da pessoa, prejudica a pessoa no emprego, prejudica a pessoa no relacionamento. Então, Jesus ele foi muito caluniado, ele foi muito difamado, ele foi muito humilhado, ele nunca se defendeu, entendeu? Porque a justiça vem do Senhor. Eita glória, eita maravilha de Deus. Então, se você está sofrendo injustiça, se estão inventando coisas de você, tenha certeza que o justo juiz, ele vai na hora certa, ele vai te honrar. Tenha certeza, mas você tem que ser fiel a Deus, você tem que obedecer a palavra. Jesus disse: quem me ama é que obedece a minha palavra.
Quem são... tá vindo seu pai e a sua mãe. Quem é meu pai e minha mãe, meu irmão? Tá vindo a sua irmã, a sua mãe e seus irmãos. Quem é minha irmã e quem é meu irmão? Quem é minha irmã e meu irmão são quem obedecem a minha palavra, entendeu? Quem me ama me obedece. Então, você pode até ser uma pessoa boa, uma pessoa justa, mas se você não obedece a palavra de Deus, se você transgride a palavra de Deus, entendeu? Não adianta você querer justiça, porque Deus defende o justo. E não adianta você achar, mas eu sou justo, mas você faz várias coisas erradas por falta de conhecer a Bíblia. E o mundo espiritual não quer saber se você é ignorante da Bíblia. O mundo espiritual ele tem as leis claras. Se você transgride uma lei da Bíblia por falta de conhecimento, é claro que Deus é longânimo e ele não leva em conta o tempo da ignorância. Mas o mundo sempre vai vir consequências no mundo espiritual. Então é bom a gente ter um entendimento da palavra do Senhor, é bom a gente buscar Deus e principalmente não mentir, que a mentira é um dos pecados assim que Deus abomina, e o falso testemunho também, muito mais ainda o falso testemunho. Então, muitas vezes falar a verdade dói, falar a verdade é difícil, mas a gente tem que sempre trabalhar em falar a verdade, sempre treinar em falar a verdade, por mais que doa, porque Deus ele se orgulha de quem fala a verdade. Tem uma passagem da Bíblia que fala assim: nem se Noé, nem se Daniel, se eu não me engano, Noé, Daniel e mais um, me pedissem, eu salvaria esse povo, alguma coisa assim. Então, assim, imagina Deus citar o seu nome e ele falar assim: poxa, nem se fulano me pedisse, eu teria misericórdia. Ou seja, pelo contrário, eu só salvaria ele. Ou seja, é um nível de justiça muito, muito grande você ser citado por Deus, né, na Bíblia, falando assim, nem se Noé me pedisse. Ou seja, Noé é um cara reto, entendeu? Então, que a gente busque ser essas pessoas retas, que é muito difícil, né, no mundo de hoje em dia, mas que a gente tente cada dia ser melhor, de glória em glória, de fé em fé. E a palavra de Deus diz: a vereda do justo como a luz da aurora vai brilhando mais e mais até se tornar dia perfeito. Esse foi o vídeo de hoje, um grande abraço, fique com Deus, valeu.